Já convidei. Olá, professor, boa noite. Boa noite, olá, Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou só dar uns avisos e a gente já começa com a fala. tranquilo. Pessoal, boa noite, quem está entrando. Eu queria lembrar todo mundo da campanha da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, que eles estão arrecadando financeiramente, dinheiro e também donativos para doar nas comunidades em que eles atuam. Lembrar que o prazo para o livro está se esgotando, da professora Daniela Spodeit e da Cláudia Souza, que elas estão organizando sobre as práticas de bibliotecários, arquivistas e museólogos durante a quarentena, né, para a gente ter esse registro. E acho que é isso de recado. Hoje eu não consegui abrir aqui. Então hoje a nossa live é com o professor Fernando de Assis Rodrigues sobre privacidade na web. E o professor Fernando é professor adjunto do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, lotado na Faculdade de Arquivologia e no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal do Pará, doutor e mestre em Ciência da Informação pela Unesp, Universidade Estadual Paulista, especialista em Sistemas para a Internet pela Univem, Centro Universitário Eurípides de Marília, bacharel em Sistema de Informação pela USC, Universidade Sagrado Coração, membro dos grupos de pesquisa Novas Tecnologias em Informação, GPNTI, e Tecnologia de Acessos e Dados, GPTAD, da Unesp, GPDM, que é o de Dados e Metadados da UFSCar, e GCCIT, Grupo de Pesquisa de Estudos Críticos sobre Ciência da Informação e Tecnologia da UFPA, muita sigla. E editor do periódico Recodaf, Revista Eletrônica de Competências Digitais para a Agricultura Familiar. Bom, professor, então você já pode dar início, o pessoal vai entrando aí. E a gente vai para aqueles 25, 30 minutos de fala. Eu vou desativar os comentários agora e voltar com eles no final para as perguntas. Obrigado, Wallace, é um prazer aqui estar conversando com vocês. Saudações a todos aí que estão assistindo. Bom, então eu vou fazer aqui uma fala bem superficial, claro, devido ao tempo, falar um pouco de privacidade na web. Então, também devido ao tempo, eu vou rapidinho direto ao ponto. Bom, acho que para a gente falar um pouco de privacidade na web, a gente tem que voltar um pouco para o início da internet, né? No início da internet, quando ela se torna a internet como nós conhecemos, é bom entender que a internet ela não é somente utilizada para os serviços de páginas, né, para ver páginas em formato HTML. Ela já tinha e ainda tem um uso muito recorrente a outras coisas que acontecem, como por exemplo a troca de arquivos, a interoperabilidade entre sistemas, o que leva a nós até chegar aos tempos atuais, por exemplo, do uso dela ou a proposta do uso dela para a internet das coisas. Mas é importante frisar que no começo, os primeiros passos da internet, né, lá no primórdio, principalmente no final da no início da década de 90, até o final da década de 90, as páginas de internet, o conteúdo voltado para pessoas, né, para seres humanos, eles eram mais elaborados por entusiastas e por indústrias tradicionais que não sabiam muito o que fazer com esse novo espaço. Então, os entusiastas mantinham sites, mantinham serviços ali baseados em experimentações, e as indústrias tradicionais, elas acabavam atuando nesses espaços como um local de divulgação ou um saque para clientes ou potenciais clientes, literalmente páginas institucionais. E aí depois o pessoal foi evoluindo, a própria tecnologia foi amadurecendo e entra num segundo passo, né? Um segundo passo, onde começa a surgir alguns produtos para a internet mais industrializados, né? Levando pela perspectiva da administração, o espaço de internet começa a ser tomado por verdadeiras empresas que produzem produtos industrializados para esse novo espaço. Então aí começam a surgir sites específicos para certos serviços em abundância, pet,
internet, venda de produtos, leilão online, redes sociais, serviços de redes sociais online, serviços de compra, chats voltados às páginas, obviamente, né, porque já existiam o ICQ, o MSN, o IRC. E nesse segundo passo aí, que o pessoal denomina, muitos pesquisadores vão denominar como Web 2.0, acontece um amadurecimento e até uma ampliação exacerbada das características da internet e das possibilidades, que depois acaba acontecendo a bolha da internet, né? E aí muitas dessas empresas são ou absorvidas por grandes conglomerados, ou essas empresas acabam sumindo porque o produto de fato não teve aceitação no mercado. E aí existe um terceiro passo que se permanece praticamente até hoje, que é onde verdadeiras indústrias, verdadeiras corporações foram criadas e acabam atuando no espaço informacional da internet. E aí vai surgir Google, Facebook, e quando a gente fala Facebook, o Instagram, o WhatsApp, vai surgir o LinkedIn, que agora é da Microsoft, e assim por diante. Então, quer dizer, surge aí um verdadeiro negócio, uma verdadeira característica de indústria voltada para a internet. Então, não é mais um espaço tanto de entusiastas, e agora é um espaço mesmo, de fato, de mercado, né? Por causa disso, um grande efeito dessa causa da industrialização que essas grandes corporações trouxeram é a existência de que alguns pesquisadores trabalham de uma superfície da web, né? Geralmente se fala muito da deep web, né? Mas ocorre um espaço chamado surface, que seria, trocando em miúdos, empresas, em sua grande maioria, as pessoas acabam usando serviços de certas empresas 95% do tempo. Trocando em miúdos, as pessoas em geral utilizam a internet hoje para acessar produtos dessas corporações na maior parte do tempo, né? Esse é um efeito muito característico, que é a superfície. Então, 15, 20 atores mundiais acabam tomando todo o tempo da pessoa na internet, o que faz que elas tenham um grande poder nas mãos delas, né? Então, por exemplo, o Facebook tem um grande poder econômico, industrial e até informacional. Um segundo efeito que acontece do segundo para o terceiro etapa, né, dessa Web 2.0 em diante, é que aquilo que de fato acontecia nos espaços naturais, ou seja, no mundo físico, numa praça, num colégio, numa empresa, algumas características ruins, por exemplo, que aconteciam nesses espaços, acabam sendo potencializadas nesse novo ambiente informacional. Por exemplo, um deles é a privacidade. Então, por exemplo, se você tinha um ex-namorado ou uma ex-namorada que perseguia, por exemplo, você na rua, ela passa a perseguir você na web, e como a web é muito grande, muito massiva, acaba que cria esse espaço, por exemplo, de cyberstalking. Assim como acontece com stalkers, com racismo, com preconceitos em geral, também aconteceu com a questão da privacidade. As pessoas que espiavam passam a ter um ambiente muito mais amplo de espionagem, né? De poder cuidar daquilo que de fato é da vida privada de alguém, tá? E aí a gente chega na temática que a gente vai conversar hoje, né? Mas o que é a privacidade? Então, a privacidade é um conceito que ele, além de ser mutável pelo tempo, né, porque isso é um conceito sempre sendo reestudado, ela também vai variar um pouco com relação a qual sociedade ou qual estado você participa. No caso das sociedades democráticas ocidentais, uma das definições do que é privacidade, a definição clássica do que é privacidade, ela toma muita forma e é muito utilizada com um pesquisador denominado Alan Westin, que entre 1967 e 1970, ele traz alguns conceitos do que é privacidade nesses estados democráticos ocidentais. Então, para o Alan Westin, né, que eu vou fazer uma leitura, tradução minha, ele vai falar que a privacidade é a capacidade de indivíduos, grupos e instituições de determinarem por si mesmo quando, como e de que forma as informações do sujeito são divulgadas para os outros. E isso é bem interessante, a gente vai voltar a falar sobre isso já, mas isso não é uma definição que vai ser encaixada em todos os estados, todos os países existentes.
Então aqui eu vou fazer um contraponto, por exemplo, com uma definição muito interessante da República Popular da China, de um pesquisador de lá, que é o Wang, que em 2011 ele vai entender a privacidade na República Popular da China dessa forma, que ela é um direito, que consiste em um número de interesses individuais que indivíduos querem manter os seus negócios e informações pessoais livres de interferências dos outros. É claro que eu falei rápido aqui as definições, a gente não dá para fazer uma estrutura de recortá-la, mas o importante aqui nós entendermos é o modelo ocidental, ele é um modelo antropocêntrico, ou seja, ele tem uma visão da privacidade voltada no ser humano, quer dizer, é a capacidade do indivíduo em determinar o que ele quer manter privado ou não para os outros. Já, por exemplo, na República Popular da China, ela tem mais uma característica de modelo legal. Olha, eu como Estado te dou o direito de ter um espaço privado. Existe uma diferença grande entre o que é privacidade na República Popular da China e nos Estados democráticos ocidentais, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter bem claro, que não existe um consenso do que é privacidade. E isso se envolve muito com o direito. Bom, é claro que aqui a gente não vai discutir o que cada Estado deve ou não fazer com privacidade, mas é importante a gente entender um conceito que a privacidade plena, ou a privacidade aceitável, ela é possível. Ela é possível. Só que a não privacidade, desculpa, ela é possível, né? Ela é possível em determinados aspectos. Ela não é, a privacidade completa é utópica. Ela, só uma boa parte, quer dizer, eu quero manter meu relacionamento em segredo, eu quero manter determinada informação em segredo, só para minha família, ou só para mim, só para alguns entes. Ela é possível, mas a total é utópica. Mas a não privacidade, ou seja, a ausência de privacidade, seja por força de Estado ou força de uma comunidade, ela é possível. Então isso é muito perigoso. O conceito de privacidade é importante para a gente entender que perder a privacidade ou perder boa parte dela é possível, mas manter a privacidade completa é utópica, porque nós somos seres sociáveis. Bom, voltando para a questão da web, né? O que torna essa discussão da privacidade muito interessante quando a gente está falando de web é a questão dos serviços de redes sociais online. Os serviços de redes sociais online hoje, eles se tornam locos de debates e de discussões acerca de assuntos do cotidiano em geral, né? Acho que isso é claro para todos os seres humanos já, e muito mais claro para o momento que nós vivemos, né? É muito claro que elas são locos de diversos debates. E esses serviços potencializam problemas relacionados especificamente com a coleta de dados de usuários, né? Como os detentores desses serviços de redes sociais online são hoje conglomerados industriais, não há como controlar o que acontece dentro de quatro paredes dessas indústrias com efetividade tal que todos os seres humanos vão saber o que está acontecendo. Então, esse local que a gente debate, que a gente joga todas as nossas informações, todos os nossos pensamentos, de fato são ambientes de corporações de capital privado ou público-privado, dependendo do país, e que são indústrias e que aquele material é coletado, utilizado da maneira que for necessário, né? Da maneira que o negócio se torne um negócio lucrativo, né? Afinal de contas, os serviços de redes sociais online é um serviço que utiliza nossos dados para potencializar propagandas e assim fazer recursos suficientes para aquele negócio ser viável como uma empresa, né? E aí há um outro problema muito interessante no caso das redes sociais, que é a falsa percepção do usuário de achar que a quebra da privacidade é necessariamente uma atividade hacker, de um hacker, né? Há uma falsa percepção que toda hora que se fala de quebra da privacidade na web, nós estamos falando de uma invasão hacker. E não necessariamente isso é dessa forma. Quer dizer, há instrumentos legais para processar esses dados de forma legalizada, é claro, e utilizar a coleta dos nossos dados em prol de determinadas ações de marketing, de segmentação em grupos, em clusterização, para saber quem são os potenciais clientes daquelas estruturas ou daquele produto, e assim por diante. Então, para a gente entrar na segunda etapa dessa conversa que nós estamos tendo, eu, como pesquisador, né, e minhas pesquisas no meu grupo, né, no grupo aqui que tenho os meus mestrandos, os meus graduandos, PIBICs e voluntários, a gente tem trabalhado em 3 grandes propostas que eu faço. Então, eu faço 3 grandes propostas de estudo, convido todos a vocês a conhecer e também a ler o material e desenvolver essas pesquisas aí
no Brasil, que é sempre bom ter pessoas pesquisando nessa área. Não necessariamente precisa pesquisar comigo, mas é muito bom ver profissionais da ciência e da informação pesquisando esses temas, né? Bom, a primeira proposta que eu faço desde 2015 é uma nova roupagem, ou seja, uma nova interpretação de uma taxonomia voltada para a privacidade, que foi proposta pelo professor Daniel Solove, da Universidade de Washington, nos Estados Unidos. O professor Solove, ele é professor de Direito, e ele fez um estudo muito denso a partir da jurisprudência das cortes estadunidenses e definiu uma taxonomia com 4 grandes grupos de problemas que atacam a privacidade em geral, não só na web, e 16 subgrupos para tentar classificar as atividades que são potenciais prejudicadores da privacidade dos seres humanos. Bom, eu fiz um retrabalho nesse trabalho do professor Daniel Solove e uso essa taxonomia, mas integro conceitos voltados para a web. Ou seja, definições de cada categoria dessa taxonomia voltada para temáticas de problemas da privacidade na web, né? Bom, os 4 grandes grupos que o professor Solove trabalha são coleta de informação, processamento de informação, disseminação da informação e invasão. Nesses grupos existem vários outros subtemas, subgrupos que ele chama, e eu vou citar um de cada um só apenas aqui pelo tempo, né? Então, por exemplo, na coleta da informação, uma das atividades que pode ser prejudicial à privacidade é a vigilância. Ou seja, quem coleta informação pode estar fazendo vigilância dos seus usuários, né? Não que ele faça, mas pode. Então, a gente pode trabalhar, por exemplo, propostas de pesquisas na privacidade, em coleta de informação, especificamente sobre vigilância. Outro, por exemplo, seria a agregação, que é parte do processamento da informação. Como assim? Você pode coletar uma informação de um usuário numa rede social online e agregar novos dados através de processamento de máquina, por exemplo, dados da Receita Federal, dados do DataSUS, dados de compras em websites e começar a processar e identificar esses usuários e quebrar a sua privacidade. Um comentário, por exemplo, que você faz com uma conta falsa, de repente não é tão falso assim. Dá para coletar informações que subsidiam o processamento dessas informações e que, de fato, pode identificá-lo e ser uma questão prejudicial à privacidade do ser humano. Outro subtema que o Solove propõe é a distorção, que está ligado ao grupo disseminação da informação. Bom, esse acho que é bem legal no momento, que é quando você tem uma coleta de informação e distorce aquilo que foi coletado em prol de uma outra causa. Então, por exemplo, você fala A e a pessoa fala, não, você falou B. Não, mas eu falei A, você está distorcendo aquilo que foi coletado. Então, você usa, por exemplo, uma informação, faz uma pergunta para uma determinada resposta e depois você troca a pergunta e coloca a mesma resposta. Então, isso aí é muito prejudicial. E um quarto ponto, né, um quarto subtema, que é bem interessante para o momento atual, é a interferência decisional, que tem a ver com a invasão. Então, por exemplo, o governo do estado de São Paulo recorrentemente tem falado sobre a questão que eles estão utilizando os dados da nossa locomoção por celulares, ou seja, os dados do GPS, né, de geolocalização, para saber quem está ficando em casa ou não em tempos de quarentena. Mas isso é uma interferência decisional. Em nenhum momento eu concordei que esses dados que são coletados pelo provedor de internet ou pela empresa de telefonia pode ser utilizado para saber se eu estou em casa ou não. Há uma interferência decisional. Então, essa é uma proposta que eu faço para discutir privacidade na web. A segunda proposta, ela está mais voltada à minha tese. Minha tese de doutorado e também o meu estágio de pós-doutoramento que eu fiz na Unesp, onde eu trabalhei com os conceitos mais teóricos relacionados à coleta de dados. Bom, eu proponho um modelo de análise das estruturas de coleta de dados em serviços de redes sociais online. Então, a minha proposta é uma modelagem, um modelo conceitual para poder se comparar em que nível cada empresa que oferece serviços na web está
refinada com relação, por exemplo, aos conceitos de privacidade. Se ela tem mais liberdade de expressão e coleta menos dados, ou se ela é mais cerceadora ou coleta dados demais, ou seja, algum tipo de instrumento lógico baseado em estatística, modelos matemáticos, que permita nós quantificarmos e compararmos um serviço com o outro e definirmos se aquele serviço é mais interessante porque ele traz mais benefícios com relação à nossa privacidade e outro não. Né? No caso da minha pesquisa, eu trabalhei em cima do LinkedIn, do Twitter e do Facebook, né? Onde depois vocês vão lá ler bonitinho e vocês vão ver qual que tem mais problemas com relação a isso. Bom, essa estrutura, eu vou ter que falar rapidamente aqui, ela é baseada em 3 ciclos de análise. Um primeiro ciclo, onde você entende o que de fato está disponível para outras empresas dos dados dos usuários, que eu chamo isso de sistematização dos elementos em primeiro ciclo. Uma segunda fase, em que você cria um banco de dados para mimetizar o que de fato está disponível naquela rede social online, e eu chamo essa fase de modelagem direta, né, onde você utiliza, você simula um banco de dados com todas as informações que são possíveis de coletar. E isso é interessante deixar claro, pessoal, que a gente não coleta as informações dos usuários, e sim os atributos que estão disponíveis de todos os usuários. Essa é a modelagem direta. Quer dizer, o que tem de cada pessoa que é acessível para quem tem a permissão tal. Por exemplo, quando você conecta aquele joguinho no seu Facebook, o que aquele joguinho vai ter de permissão do seu perfil? Os seus likes, as suas fotos, quantas fotos, quais álbuns, quais atributos do perfil usuário ele tem acesso? Então, quem eu sou no Star Wars? Você é o Darth Vader. Por que criam aqueles aplicativos? Para coletar dados de forma legalizada. Então, a quebra da privacidade, você pode enxergar, por exemplo, fazendo uma análise de modelagem direta e entender o que essas outras empresas, de forma legal, podem potencialmente ser prejudiciais à privacidade do usuário. Lembrando também aqui, só fazendo um parênteses, que você aceitou os termos de uso. São questionáveis, né? Se você olhar no direito, eu conversei com muitos professores do direito, é questionável na justiça. Mas é complexo, porque você recebe lá, na hora que você cria a conta, um documento jurídico com terminologias do direito gigantesco que fala, ou você aceita ou você não acessa. E você é obrigado a aceitar, senão você não acessa. E aí começa a exclusão digital. Se você não está inserido, então você é excluído. Você não está sabendo daquele vídeo do TikTok? Você é excluído. Você não está sabendo daquele meme do Instagram? Você é excluído. Você não está sabendo daquela conversa política no Twitter? Você é excluído. Então é um problema que eles te jogam a responsabilidade de aceitar a transferência desses dados a priori, a princípio do uso. Então na modelagem direta você teria condições de investigar isso de uma forma mais assertiva. Por que é necessário fazer essa segunda etapa? Porque simplesmente o Facebook, por exemplo, existem mais de 800 entidades, classes de conjuntos de dados e quase 2.000 atributos disponíveis. Então, se você ficar olhando só os documentos e não sistematizar um banco de dados, é muito complexo você fazer uma análise mais perceptiva. É muito complexo você ficar olhando só os documentos no site. E aí uma terceira etapa, que eu chamo de modelagem de segunda ordem. Então, essa modelagem é de segunda ordem porque ela depende da modelagem direta, ela é uma segunda etapa, né, da modelagem. Então, a modelagem direta está ligada à definição de tautologias, né, a definição de regras de como a rede social funciona. E a modelagem de segunda ordem, ela coloca mais semântica, né, ela coloca mais interpretações em cima das regras básicas da modelagem direta. E essa modelagem de segunda ordem, eu faço uma proposta que pode ser gerado um banco de dados de Business Intelligence, ou, por exemplo, um Data Warehouse, ou um OLAP, ou pode ser feito um banco de dados não normalizado, como, por exemplo, os bancos de dados Hadoop para Big Data, ou Cassandra, ou NoSQL, e aí o próprio pesquisador, com a ajuda das ciências mais ligadas à ciência da computação, pode começar a rodar algoritmos que permita que ele tenha novas percepções sobre as informações que foram coletadas, né? E aí já começa a entrar muito na ciência de dados, né?
começa a entrar muito em Big Data, né, nos efeitos de Big Data, no BI, no Business Intelligence, na tomada de decisão, na mineração de dados. Então, essa proposta minha é uma proposta do como fazer, né, de como começar do zero uma análise dessa. E aí, claro que vai depender do pesquisador o que ele quer fazer, se ele vai aplicar um algoritmo de mineração a partir disso. Então, é um nível de densidade para entender a privacidade de forma estatística que é muito complexo, o que faz com que essas empresas não sejam, de fato, muito bem auditadas, porque depende de disciplinas, de áreas de conhecimento muito diferentes e de um pesquisador ou de um grupo de pesquisa que seja extremamente interdisciplinar. Um profissional do direito, um profissional da computação, um cientista da informação, um bibliotecário, um arquivista, até um museólogo, dependendo das suas características, e assim por diante, né? Então, tudo isso tem que estar sendo orquestrado ou sendo maestrado por um profissional em que se use todas essas percepções para chegar a um objetivo de entender de forma objetiva, racional, o que é feito de fato com os nossos dados e o que fere ou não os princípios de privacidade na legislação, por exemplo, brasileira. E aí, na terceira proposta, e eu vou fazer aqui um merchan, claro, a terceira proposta foi publicado um livro, que é esse livro aqui que eu organizei, chamado Tecnologia e Sociedade. Eu já deixei as referências com o Wallace e os organizadores, não só do livro, mas de outros pesquisadores que trabalham esses temas que eu acho interessantes. E nesse livro aqui, que foi lançado no ano passado, eu faço a terceira vertente dos estudos que eu tenho trabalhado com relação à privacidade, que é os estudos de verificação nas distopias para compararmos se as distopias da indústria cultural de fato podem ou não acontecer. Então vamos trocar aqui em miúdos o que eu falei. A indústria cultural, ou seja, o cinema, as artes plásticas, eles sempre estão trabalhando com o nosso imagético, né, com o nosso imaginário, e vão trazendo utopias e distopias. Distopias são futuros catastróficos. E aí eu faço uma análise de uma distopia para tentar entender se de fato o que é hoje esses serviços na web podem se tornar de acordo com a visão da indústria cultural. Então, eu me apego muito na indústria cultural estadunidense e europeia, né, nas produções, principalmente audiovisuais dos Estados Unidos e da Europa, para entender um efeito muito interessante. E isso tem que ficar muito claro para vocês, que é uma coisa que a gente não para raciocinar no dia a dia. Se, por um lado, as produções da indústria cultural mexem com o nosso imaginário de como será o futuro, por outro lado, ela também mexe com o nosso imaginário do que nós vamos fazer no presente. O presente faz pensar no futuro e essas distopias faz a gente pensar no presente. E é indissociável esse efeito. E aí é interessante o seguinte, nesse livro aqui eu tenho um capítulo que vai fazer uma decupagem de um episódio do Black Mirror. Eu trabalho especificamente com o Black Mirror, que tem um episódio que chama Nosedive, e esse episódio, depois quem não assistiu vai lá assistir no Netflix ou em outro streaming que tenha o Black Mirror. Esse episódio trata-se de uma vida em que todo o processo de aceitação numa sociedade é baseado na classificação sua numa rede social, numa grande rede social online. E aí surgem efeitos devastadores, porque é uma distopia, né? E no qual a personagem sofre demais da conta. Ela não pode morar no condomínio tal se ela não tiver tanto ranqueamento. Ela não pode entrar no casamento, no condomínio, porque ela não tem tal ranqueamento. Fulano não pode ter o emprego porque não tem determinado ranqueamento. Quer dizer, o ranqueamento nessas redes é tudo. E aí, então, eu faço uma análise de que, através de decupagem dos episódios, ou seja, da segmentação das sequências dos episódios, eu vou tentando entender o que o episódio ali daquela distopia tem que hoje já existe e o que não existe ainda. E eu convido vocês a lerem o livro em geral, mas esse capítulo, porque não tem tanta diferença. Quer dizer, com o que existe hoje, basicamente é possível, se não existir um freio jurídico, é possível nós chegarmos num ambiente muito rapidamente numa distopia como esse episódio do Black Mirror. Então, a privacidade na web hoje, eu dei aí um estado atual, é claro que daria para discutir esse assunto aí muito mais tempo, mas a privacidade hoje na web, ela está permeada por todos esses elementos, né?
Então aqui as minhas percepções prismáticas, né, os meus ângulos de observação são 3. Né? Um ângulo mais voltado a fatos ligados ao direito, ou seja, a aplicação de taxonomias, para entender como a gente pode classificar cada tipo de ação relacionado à privacidade na web, lá no Daniel Soloff. Um modelo mais ligado a exatas, né, de como, dentro dessa miríade essa quantidade exacerbada de dados que é possível coletar, como que a gente pode estruturar isso e fazer uma análise baseada, pautada na lógica e na estatística, e não no senso comum. Pelo senso comum, todo mundo tem uma percepção que algo é feito com os nossos dados, mas a gente precisa ter estruturas que formalizem isso de forma lógica, para a gente ter contexto, para a gente ter fatos semi-naturais, né? Fatos ali ligados, olha, eu tenho de fato estatísticas de que isso é feito e como é feito. E o terceiro elemento, um elemento mais voltado à indústria cultural e ao audiovisual, voltado a entender como essas distopias, como 1984, Júlio Verne, George Wells e assim por diante, influenciam e são influenciados os próximos autores por aquilo que de fato acontece hoje na web. Bom, eu agradeço até agora a paciência de vocês em escutar tudo isso. E, Wallace, eu estou aberto a todas as perguntas que eles tiverem. Obrigado. Professor, a gente que agradece, inclusive a gente amou esse final aí, porque a gente da comissão organizadora, a gente conversou muito essas questões das distopias. Inclusive eu acabei agora de ver o conto da Aya e estou meio paranoico com isso. Já tinham chegado algumas perguntas aqui pelo box. Gente, pode ir fazendo perguntas aí, a gente está anotando, eu vou fazendo essas aqui por enquanto e o pessoal vai me passando as que vocês fizerem. Inclusive chegou uma pergunta sobre Black Mirror aqui, mas eu vou começar pela primeira, que é se tem como você falar um pouco sobre o impacto da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, na privacidade. É muito cedo para a gente tirar conclusões sobre esses assuntos. Primeiro que ainda há uma discussão muito grande, isso não é ainda tão, vamos dizer assim, existe a necessidade de existir. Daqui a alguns anos nós vamos poder discutir isso com mais seriedade. Não há portarias de como isso vai ser feito, não há leis que derivam desse acordo, que nem, eu estou tão por fora por causa da pandemia, que nem sei se isso foi aprovado de fato. Estou tão envolvido com a questão de pesquisa que eu não tenho acompanhado muito o noticiário com relação a isso, porque estava uma discussão muito grande. Mas o problema de fazer uma análise muito perto desse processo é que a gente acaba trazendo paixões. Precisa-se ainda ser feita algumas portarias, algumas formas de instrumentalizar a lei, de como isso vai, de fato, sair do papel e como vai ser o processo para, por exemplo, eu denunciar algo, como é feito, como vai ser realizado. Então, eu me atenho dessa pergunta por hora. Sim. A segunda pergunta é: o que a ciência da informação pode auxiliar a tecnologia para melhorar a privacidade dos usuários? Tudo isso que eu falei com vocês é um aspecto. O pesquisador que vai vir amanhã, que é o Henrique Muriel, que trabalha com a Sociedade da Informação, eu convido essa pessoa a assistir a live de amanhã, é outra pessoa que vai fazer esses exercícios. Quer dizer, você tem que, de fato, conhecer esses grupos de pesquisa que estão discutindo na sociologia com a ciência da informação, na computação com a ciência da informação. Ela é uma área interdisciplinar. Sarah Serpis já falava isso. Então, nós podemos compreender o fenômeno como tal. E acho que isso é muito importante. O que eu sinto uma dificuldade grande, estou tentando quebrar junto com outros pesquisadores, como Jorge Prado, o Henrique Muriel e outros colegas que vejo que é dessa nova geração, é tentar fazer vocês que são mais jovens ainda entender o papel que vocês têm que ter na sociedade e perder o medo de opinar. Eu vejo uma timidez em alguns bibliotecários, alguns arquivistas, alguns pós-graduados em ciência da informação de chegar e falar, vou dar uma entrevista e vou falar sobre o assunto. Por que não? Eu tenho um bojo científico sobre informação, sobre o fenômeno da informação. Então, vocês aí estão me escutando, é muito importante que nós chegarmos no jornal local, no noticiário local e se colocar à disposição de falar, olha, quando eu tiver um problema de uma quebra de privacidade, eu vou fazer eu estou vendo você, Henrique, aqui também, né? Quando a gente tiver algum problema, ir lá e falar, não, eu tenho uma opinião a ser realizada. Um exemplo, só para não ficar fora daqui do Brasil, de um pesquisador do Espírito Santo que tem feito um papel preponderante na mídia, é o Dave Nemer, que hoje está nos Estados Unidos.
o professor David tem esse papel. Ele é um exemplo a ser seguido. Sim, eu vou agora alternando com o pessoal aqui dos comentários. Uma que já Perfeito. chegou foi: qual a sua opinião em relação à chegada da internet 5G? Alguns dizem que teremos mais dados coletados. Tá? Eu agradeço aí a Ravena, né, Rave.na, sobre a questão da Lei Geral de Proteção aos Dados. Ela ainda não entrou em vigor. Beleza. Eu imaginava que era isso, mas não queria opinar, que eu não tinha certeza. Bom, com relação ao 5G, isso aí é uma agenda política muito complexa, né? Vamos lembrar que o grande embate, a grande agenda política sobre isso essa tecnologia nasceu e reside em empresas que são prioritariamente chinesas, com capital chinês. E os Estados Unidos, que sempre foi o grande vendedor de tecnologias para os países periféricos, eles se estão sentindo acuados com relação ao 5G, porque as patentes são chinesas. Então, essa ideia que o 5G vai coletar dados nossos, o 4G é assim, o 3G é assim, o ED, que é o 2G, é assim, sempre foi assim. Só está mudando as questões de largura de banda, ou seja, da capacidade de velocidade de dados e o quanto as pessoas podem ficar conectados. Eu não vejo que isso seja um turnover. Eu acho que só vai potencializar mais ainda o que já é feito. Não tem um problema tão grave. O problema é essa agenda política, esse embate entre China e Estados Unidos, porque eu estou tristinho, eu não vou ganhar dinheiro com isso, então eu vou falar que isso é ruim, que isso afeta a privacidade, mas a minha não. A minha é perfeita. Então é um discurso mais ligado a ciências políticas e as agendas de relações públicas do que necessariamente um problema tecnológico. Sim. Uma outra dos comentários, eu acho que você já comentou um pouco, mas eu vou fazer. Professor, a Lei Geral de Proteção de Dados não entrando em vigor pode ajudar a proteger os dados? Pode de fato ajudar a proteger os nossos dados? Temática complexa, porque a lei em si, como toda lei, existe um debate plural que tenta atender à sociedade, de certa forma, aquilo que de fato a maioria da população quer, ou pelo menos a legislação deveria ser dessa forma, porque nós elegemos os nossos representantes e de fato os nossos representantes, eles nos representam. Então, a Lei Geral de Proteção aos Dados deveria representar aquilo que a sociedade quer como uma maioria, né? E não significando que as minorias não deveriam ser ouvidas, mas assim, aquilo que é mais genérico deveria estar lá. Qual é o problema? Como toda lei, ela vai atender certas partes que são muito interessantes e outras que, claro, que eu refuto completamente. O que eu vejo é que a LGPD, ela está mais ligada a um embate filosófico de cunho muito cultural, filosófico-político, do que de fato pragmático para aquilo que pode ou não ser feito, né? Eu acho que o grande exemplo que deveria ser seguido por essa legislação seria o Marco Civil da Internet. Eu acho que o Marco Civil da Internet serve como modelo não perfeito, longe disso, mas um modelo muito mais estabelecido no diálogo do que a LGPD. Eu participei de forma muito tímida da questão do Marco Civil da Internet, mas eu vejo que algumas incursões e alguns profissionais e a academia especificamente teve um trabalho bem denso em tentar sensibilizar essas questões, o que eu não tenho visto na Lei Geral de Proteção aos Dados. Então, eu prefiro esperar ela sair, o documento formal sair, e 1 ano, 2 anos, ver como vai ser a aceitação. Se no Brasil nós temos aquele problema da lei que não pega, né? Eu prefiro esperar algum tempo amadurecer para poder me pontuar de fato a como isso foi para a prática, sabe? Particularmente, eu ainda acho muito cedo a gente discutir essas questões do que vai ser, né? A não ser que a gente vá para a questão das distopias, né? A gente pode fazer um paralelo aí com Black Mirror e tudo bem. Você tinha falado da China, daí tem uma pergunta aqui que é: o que você acha do abuso, da falta da privacidade em pessoas que vivem na China? Até quando isso beneficia o povo? Bom, é um tema complexo. Eu vou tentar responder de uma outra forma para ficar claro. É muito difícil para um brasileiro julgar aquilo que de fato acontece numa sociedade que eu não vivo. Eu acho que a gente tem que ter a sabedoria de entender que
Quando um muçulmano vem e vê uma moça de biquíni, um muçulmano bem tradicional vê uma moça de biquíni, a moça de biquíni fica horrorizada com a burca, a moça de burca fica horrorizada com a moça de biquíni. Então, é muito complexo a gente julgar sem se colocar no lugar do próximo, né? É claro que em toda a sociedade existem pessoas que não gostam de serem cerceadas. Eu, particularmente, sou muito libertário, então eu acho que o ser humano tem que ter o direito de decidir pela sua vida e pelos seus dados, né? Respeitando o próximo e respeitando a sociedade como um todo. O que acontece na China, eu posso pontuar algumas coisas que eu sou contra. Eu acho que a questão, por exemplo, de você cercear a livre circulação da informação é algo que me incomoda, como brasileiro. Por exemplo, você não procurar a palavra Tibete e nenhum mecanismo de busca trazer resultados do Tibete, porque é um tema sensível na China. Você não poder, por exemplo, usar o Twitter. Eu conheço pessoas que foram à China e tiveram que pedir uma autorização especial porque iam ficar um tempo lá para poder usar o Twitter, para poder usar o Facebook. Eu, particularmente, como brasileiro, eu me sinto mal. Não é algo que é natural para mim. Eu gosto da visão de um país democrático ocidental, onde eu decido que, de fato, eu quero ou não acessar. Só que vamos fazer aqui um exercício interessantíssimo. Nós temos também essa liberdade, total. Quando o STF vai lá e fala que vai tirar do ar o WhatsApp por causa que o Facebook não quer compartilhar determinada informação, que é importante, porque às vezes, por exemplo, é uma quadrilha que está assaltando bancos e matando gente. E aí o STF fala, então eu vou tirar do ar o serviço. Tá, mas e eu? Que uso para trabalhar, ou que usava para estudar, que tem um grupo de pesquisa. Então, às vezes a gente acha que está muito longe da China, mas a gente está muito próximo disso. Hoje no Brasil, nós estamos vivendo uma situação muito complexa de uma binariedade que ou você está do lado do governo ou você não está. Quer dizer, ou você, de um jeito bem assim popular, né, ou você é bolsonarista ou você é petista, né, não é assim que fala? Ou você é esquerdopata ou você é coxinha, antigamente era assim. Então, eu acho que isso aí atrapalha completamente o ambiente saudável de debate. Quer dizer, a gente está numa polarização tal que a gente não consegue mais debater com os lados. E isso é muito perigoso, tanto para um lado quanto para o outro. Pode virar uma ditadura de um lado como uma ditadura do outro. Então, quando eu penso na China, eu penso que a China tem problemas gravíssimos com relação à privacidade, mas que se nós não tomarmos cuidado e refletirmos o nosso papel atual, logo, logo nós podemos virar uma distopia como a China. Porque pra gente isso é uma distopia. Sim. Uma outra também que chegou em relação a lá fora, como você analisa as questões de privacidade no escândalo da Cambridge Analytics? Perfeito. Bom, eu gosto de dizer com muito orgulho que minha tese de doutorado saiu antes desse problema. Eu já identificava que de fato isso ia acontecer. Eu já tinha publicado bastante que isso ia acontecer, mas vocês sabem que o discurso acadêmico, por hora, acadêmico é uma maravilha, pesquisa várias coisas, mas eu tenho que fazer aqui um meia-culpa, que eu e muitos dos meus colegas somos péssimos divulgadores para a sociedade em geral daquilo que nós fazemos. Então, quando saiu o Cambridge Analytica, todo mundo, e agora, que absurdo. Eu falei, gente, isso para mim eu já estava batido, eu sabia que ia acontecer algo desse tipo. Que eu analiso o seguinte, o Cambridge Analytica, ela fez exatamente o que eu falava há anos, que existia um mecanismo jurídico formal que permitia que qualquer empresa fizesse um negócio e ganhasse dinheiro com isso. Então não me assustou, mas isso de fato é um problema gravíssimo com relação a potencial prejuízo da privacidade de seus usuários. Quer dizer, eu aqui, você, na sua ingenuidade como cidadão, está utilizando as redes sociais online para ver meme, falar com a família, falar de política com seus amigos ou com seus inimigos, dependendo da sua rede. Você está achando que você está fazendo essa função, e aí você, de repente, olhando para a taxonomia de Solove, existe um processamento de informação, onde a informação é utilizada com uso secundário. Quer dizer, você joga a informação com um determinado propósito, e uma outra empresa tem um uso secundário da sua informação, coleta, processa e fala, essa pessoa é tendenciosa a votar no fulano. É um problema gravíssimo. O Facebook tem feito atividades, ou Facebook e outras empresas do ramo, tem feito atividades para cercear esse comportamento? Sim e não. Sim que tem feito lá o fact-check, algoritmos como o bot Sentinel do Twitter,
Mas até onde isso auxilia com propriedade? Muito pouco, porque depende de processamento de máquina, depende de denúncia, às vezes o vídeo fica lá um tempo muito grande, ou uma informação sua está lá por estar. Outro problema, depois que você coleta dados do Facebook para sua empresa e ela tem sede num paraíso de dados, ou seja, num país que é muito questionável a legislação do que pode ser feito com relação aos dados de usuário. Depois que é transferido e armazenado para essa empresa nesse país, quem garante que essa empresa vai excluir os dados que coletou de você? Não há garantia legal. Quem vai visitar, por exemplo, lá nas Ilhas Canárias, por exemplo, se de fato aquela empresa que processa dados excluiu os seus dados? Muito complexo. Então, a partir do momento que foi coletado o dado, muito dificilmente vai ser possível voltar ao estado original. Vou dar um exemplo para vocês, a Cambridge Analytica. É isso aí. Quer dizer, quem garante que a Cambridge foi lá e excluiu os dados? Ninguém. Ainda mais hoje em dia que você pode pegar um elemento como esse aqui, um simples elemento como desse aqui, um pendrive aqui de, sei lá, 60 GB, e copiar a sua vida inteira dentro desse pendrive, enfiar no bolso e ir para o paraíso fiscal. Quer dizer, aqui você copia centenas de milhares de dados de pessoas e viaja com algo desse tamanho, né? Vai lembrar muito Altered Carbon, né? Quer dizer, você tem um disco aqui que praticamente tem sua vida. Então, não há mais a possibilidade de voltar ao estado original. Só para não ficar, Wallace, se você me permite responder isso, que é muito importante, principalmente para as pessoas que não são acadêmicas, imagine o seguinte, pega uma foto nua sua num mensageiro instantâneo, como o WhatsApp ou o Telegram. É copiada essa foto, por exemplo, para o computador pessoal de alguém. Essa pessoa passa para outras pessoas. Aí descobre-se quem foi a pessoa original, aquela pessoa que copiou a sua fotografia para o computador. É feita uma perícia, é excluído daquele computador determinado. Quem garante que agora já não pulverizou na rede, já caiu em sites pornográficos, em sites que estão armazenados nesses paraísos de dados? Esse paraíso de dados é um nome popular que eu chamo esses países que têm uma legislação muito nebulosa com relação ao que pode ser feito com os dados de usuários. Acabou, o estado original não se volta. Então, o caso da Cambridge Analytica é nesse sentido. A partir do momento que ocorreu Cambridge, foi muito legal que corroborou tudo aquilo que eu falo. E como existiu esse caso, vão existir muitos mais, né? Eu acho que assim, nesse momento está acontecendo isso dezenas de vezes. E o Facebook não tem como controlar todos os parceiros que coletam dados. É muito difícil. Sim. Também já tinham perguntado, essa foi antes da fala, se existe uma área do conhecimento definida sobre segurança da informação. Porque a pessoa afirma já ter visto o termo e ser significado como um conceito da área. Se é uma área de conhecimento, área de segurança da informação. Existem algumas áreas que já têm uma aderência natural para isso e áreas que possuem programas de pós-graduação que trabalham em sistemas. Ciência da computação, engenharia da computação, sistemas de informação, ciência da informação. Vou dar outro exemplo de pesquisador da nossa área, que é formado em Direito, dá entrevista sempre na grande mídia e é mestre em Ciência da Informação, José Milagre. Se vocês procurarem o José Milagre é especialista em segurança da informação, é formado em ciência da informação, tem conhecimento técnico jurídico sobre o assunto, tem livros publicados na área, então é possível. Outro pesquisador que trabalha de forma diferente com isso é o professor Guilherme Ataíde Dias, da Federal da Paraíba, que trabalha com temas voltados principalmente às questões da interface e os direitos de propriedade. Então, esse pesquisador aí que está querendo saber do que eu preciso saber de áreas do conhecimento para trabalhar, depende da perspectiva de análise. Tá? Vai querer trabalhar questões legais? Você pode vir do bacharelado em Direito e vir para a Ciência da Informação, ou ir para uma pós-graduação em Segurança da Informação, ou redes de computadores na computação. Você tem, que é uma formação mais técnica, vem da computação, vai para uma Ciência da Informação, ou vai para uma pós em Direito, né, em Direito Internacional, em direito mais voltado ao direito das questões do online, ou você que é bibliotecário e sabe de fluxos de informação, arquivista e conhece cadeias de custódia, legal, você pode fazer uma pós na ciência da informação, uma especialização na computação para entender melhor os algoritmos
e também ter o bojo teórico, o conhecimento teórico para trabalhar nessa área. Então, essas são as áreas com maior aderência, mas é claro, tem a comunicação, o jornalismo, né, a comunicação social, as licenciaturas em jornalismo, rádio, TV, você tem outros cursos que têm uma aderência natural com o tema. Vai depender do que você quer como pesquisador, né? Qual que é o seu interesse, qual é o prisma, sociologia, e assim por diante. Sim, a Débora lembrou de uma pergunta que mandam aqui sempre que o tema está relacionado à tecnologia, a dados, e aí botou até aqui nos comentários também, ela que é esse Uzi Ravena, se você concorda que dados são o novo petróleo? Ah, tá aparecendo aqui para mim, eu adorei a pergunta, tá? Eu já estava querendo responder. Sim. Eu acho que existem dois grandes petróleos no início do século XXI. Isso aqui não é uma análise, tá, gente? É um completo achismo, baseado só nas minhas experiências como docente, como ex-profissional da computação, que eu não atuo mais, eu não sou mais programador, eu sou docente, mas atuei como programador, redes de computadores. Tem duas coisas que eu acho que são categóricos petróleos que pouca gente tem explorado ainda: dados e lixo. Lixo mesmo, lixo mercúrio, cobre, lixo orgânico. Eu acho que esses dois elementos é muito claro que no início do século XXI são dois potenciais novos petróleos: o lixo doméstico, industrial, e os dados, aquilo que de fato circula na web. Na questão dos dados, Débora, né, Wallace? Na questão dos dados, a Débora tem toda a razão. E uma coisa que é interessante, aí eu faço uma pergunta que eu não vou responder. Tá, os dados são o novo petróleo. Quem são os novos atores, então, sociais? Quem são os novos agentes? Quem vai trabalhar com isso? Você me disse. Sim, inclusive, uma coisa que a gente conversar antes aqui é que seria até mais que o petróleo os dados, porque o petróleo tem uma afinidade mais controlada, assim, mais... Né, que a gente uma hora ele sabe, acaba. o ele limite, é finito, né? Exatamente. Calma aí. Olha, se você só me permite responder uma questão aqui que eu estou vendo do Glaucio, rapidamente, que é muito importante. Ele coloca uma coisa que é muito importante e toda vez que sai esse assunto se fala. Quem quer um pouco de privacidade, então, não é para usar redes sociais? Ao contrário. Eu acho que a gente tem que resgatar aquela questão da netiqueta, né? Da etiqueta da internet. Lembrar que apesar do nosso dispositivo estar na nossa cama ali, né? Nós estamos ali numa rede social na cama, parece que é privado, né? Nós estamos no ambiente mais íntimo nosso mexendo, mas aquilo é um ambiente público. Então vamos lembrar da etiqueta na web. O que eu vou falar, o que eu vou postar, como eu vou falar, que linguajar. Eu quero criar uma polêmica? Com qual intuito? Com qual interesse? Né? Qual é o interesse de eu criar essa postagem? É ter a etiqueta, a gente resgatar o conceito de netiqueta. Não deixar de usar. Esses serviços são maravilhosos. A questão é como nós utilizamos eles. Acho que dá tempo de mais uma. Cadê? Esse comentário? Não, tá. Esse aqui. Se existe alguma diferença na forma interpretativa da privacidade quando esta se aplica à comunicação no âmbito do jornalismo? Bom, o jornalismo ele tem o sigilo à fonte, que é garantido pela nossa Constituição e tem suas determinações legais, que a gente não pode, a gente tem que ter uma diferenciação entre isso. Então, lá no jornalismo, o jornalista ele tem o direito a sigilo da fonte que o informa. Então, alguém da sua vida privada pode disseminar uma informação na qual uma informação privada torna-se pública por um agente disseminador. E ele tem amparo legal para isso ser feito. Um exemplo dessa semana é a questão da Anitta com o Léo Dias e os vazamentos do WhatsApp. É uma questão assim, que está envolvendo Ludmilla, Anitta, Léo Dias, Marina Rui Barbosa, Bruna Marquezine, Preta Gil, Ivete Sangalo, só o creme da questão pop social e MPB brasileira ali. Só os atores, meio Globo e meio músicos, né? Bom, eu acho que se você não conhece o assunto, vai lá, busca lá no UOL ou busca no Twitter que subiu os Trend Topics e você vai saber do que eu estou falando. Mas é interessante ver o seguinte, existe um agente ali que está expondo informações de cunho privado
que era uma questão de sigilo à fonte, quer dizer, a Anitta informava um pseudo-jornalista, porque ele não é formado, não é bem um jornalista, ele é um fofoqueiro profissional, mas que faz papel de jornalista, e ele está jogando essas notícias na mídia, e ele tem essa informação privada e está expondo a fonte, né? Bom, eu não sou especialista aqui no direito do jornalismo, né? Mas eu sei que existe a garantia de sigilo à fonte, eu não sei até onde isso ele pode fazer ou não. Aí a gente deixa uma discussão de quem sabe de fato isso. Mas é interessante um ponto. O jornalismo tem essa questão. Qual é o limite do que o jornalista pode passar na exposição social privada? Complexo. Porque hoje, muitas das pessoas públicas, assim como eu, que sou docente, sou público, querendo ou não, sou um professor de uma universidade federal, eu tenho uma parte da minha vida pública. Então, imaginem, por exemplo, um jornalista investigando o meu primeiro tweet, que foi lá quando eu estava na graduação e não sabia nada da vida, e de repente fala assim, sei lá, fora PT, ou fora PSDB. Aí ele já fala, olha, Fernando é antipetista, porque ele falou isso. Mas ele está descontextualizando, ele não está pegando o reply que eu estava falando, eu estava sendo irônico com um amigo meu, ou falando mal de falando mal de uma pessoa, mas peraí, você está descontextualizando. Aí nós temos também que classificarmos isso na questão do quando a gente se apropria de uma informação, agrega novos elementos, processa a informação com novas fontes e cria informações que deturpam, ou seja, distorcem aquilo que de fato eu estou falando. Isso é perigoso. E aí eu faço até um exercício, gente, que não tem a ver aqui, não é uma discussão política, mas o quanto isso é feito tanto pelos partidos hoje que estão no poder, quanto com os partidos que não estão no poder. Os dois lados cometem isso. Agora, se um é mais grave, se um é menos grave, se um faz em maior quantidade, se um faz em menos, é uma discussão que eu não quero entrar aqui. Mas que ambos fazem. Né? Pega uma frase e distorce completamente, né? É muito perigoso. Então o jornalismo, aí eu acho muito legal vocês olharem os cursos de comunicação social, como por exemplo o programa de pós-graduação em mídia, mídia, informação e tecnologia, o PPG-MIT da Unesp de Bauru, que trabalha essas temáticas. Existem docentes, né, que têm grupos de pesquisa, do PPG-MIT, por exemplo, da Unesp é um exemplo, né, que eu conheço, que trabalha isso já ligado à comunicação social. Isso dá um belo projeto de mestrado e doutorado. Quem fez essa pergunta pode ir lá e começar a pensar em fazer um projeto, que isso é muito interessante. Até onde vai a questão da privacidade para o jornalista. Sim. Professor, foi muito bom de verdade. Muito obrigado a quem indicou o professor. Eu não lembro aqui agora quem foi, mas você também já tinha sido indicado há um tempo atrás e a gente entrou em contato. A gente gostou de verdade aqui, a Débora está até comentando aqui ela. A gente quer lembrar todo mundo que amanhã a live vai ser com o professor Henrique Muriel Torrado. Ele é professor da UFSC e o tema vai ser a ciência da desinformação também, que vocês também pediram bastante. Quem tiver também indicações, lembrando, pode indicar, a gente vai entrar em contato. A gente, claro, tem uma agenda, tem umas datas, mas a gente entra em contato, a gente pesquisa o professor, então entra em contato com a gente, que a gente tem uma planilha só de indicações aqui para a gente ir fazendo de acordo com que essa pandemia foi deixando, né, essa questão diária. E lembrar a todos que subiram mais vídeos no YouTube, então agora também está disponível o do professor Ricardo Pimenta sobre humanidades digitais, o da professora Mariana Zatar sobre competência, informação e desinformação também, e o da Alessandra Nunes sobre censura nas bibliotecas e dos bibliotecários, enfim. Então quem quiser, quem perdeu e quiser ir lá rever, professor, a gente tem 2 minutos ou um pouco menos. A gente agradece de novo, a gente vai deixar esse minuto final aí para você fazer os seus agradecimentos, sua mensagem final para as pessoas. Muito obrigado. Eu vou fazer só 3 comentários aqui muito importantes. O primeiro, vocês estão de parabéns pela forma que vocês estão conduzindo. Eu já estava acompanhando vocês no Instagram. Parabéns, isso é um bom uso de uma rede social, de um serviço de rede social. Olha quanta coisa está sendo gerada, quantas discussões. Eu quero deixar o parabéns no seu nome, Wallace, para toda a sua equipe. Parabéns mesmo.